Fala, atleta! Cadinho Treinamento, vim aqui hoje abordar com vocês a respeito do tão falado assunto aí e ando me perguntando sobre base de treinamento. Então, gente, treinamento é uma coisa que já vem desde a época da Grécia Antiga. E hoje nós estamos assim falando abordagens que muitas atualizações, a ciência evoluiu muito, né? Mas em 1920, 1930 já se falava em treinamento periodizado. Então, o que é a periodização do treinamento? É você colocar as etapas definidas e colocar um período que você vai descansar, dar um estímulo, o período que você vai competir também. Então, muito importante que você entenda que a periodização, ela surgiu lá no primeiro mundo. Os países nórdicos, onde que tem a neve e onde que tem um período que você fica meio que proibido de treinar, né? Então, assim, é um período que o atleta treina ou em ginásio, como hoje em dia se faz muito também, ou muitos atletas enfiam a cara na neve, né? E os períodos muito frios, né? De 4 a 6 meses, né? No Canadá, Suíça, na Europa, toda a Inglaterra. Esses períodos se tiravam para ser os períodos que seriam descanso, que seriam os períodos fora de treino. Então, eles haviam programado competições fora deles, porque começavam a primavera, verão, outono, acabava a neve, eles começavam a aplicar as competições. Então daí veio essa periodização, veio essas etapas de treinamento, né? O Brasil fica muito distante dessa realidade de periodização que você vai colocando planos em um período muito grande sem treino, porque a gente aqui no Brasil tem um clima muito favorável, né? Não precisa nem de falar, isso é muito óbvio. Então o que o atleta hoje, que está falando em base, o que é a base em si? A base de treinamento nada mais é do que se falava lá em 1930, né? Tem diversos até estudiosos finlandeses, médicos que vieram estudar a cardiologia, melhora da parte de cardiopatia, o que poderia melhorar no paciente. Então começaram a elaborar os treinos intervalados. Foi um médico finlandês, o Pikala, que começou a falar sobre isso. E o treinamento intervalado veio a incluir na parte de treinamento quando eles começaram a variar os treinamentos. E lá em 1930 já se falava na fase específica de treinamento, próximo aos jogos que sempre houveram, os Jogos Olímpicos e os Jogos Regionais. A pessoa declinava o estímulo, ondulava o estímulo e fazia o polimento, tapering, né, que é chamado hoje, quando você limpa da carga negativa e entra com as cargas específicas, especiais e retira a carga mais pesada. O que nós temos que estar atento a isso? O que se fala muito em base, todo mundo fala, e hoje os preparadores físicos, né, os especialistas, os educadores físicos são os que mais trabalham com isso na prática. A gente que é treinador monta a planilha do nosso time do Cadinho Treinamento. Então, é o período de preparação geral. A base nada mais é que o período de preparação geral. Você faz a preparação geral de todos os sistemas para você suportar a carga especial. Então, isso assim, tem vários modos de preparar. Agora, quando você fala em periodização, a gente tem que falar somente em ciclos de treinamento. Porque a periodização é dividida, né? Ou num ciclo olímpico, ou macrociclo que se divide anual. O mesociclo normalmente são divididos em 4, depende do autor, né? De 4 a 8 semanas. E você tem microciclos semanais ou quinzenais, né? O modelo que a gente trabalha é o modelo quinzenal. E as sessões de treino, que é a sessão única de treino. Então, quando se fala em periodização, você divide em ciclos dessa maneira. Nós, muitas vezes, usamos também, você tem outros formatos. Tem os formatos tradicionais, tem formato que é chamado de pendular, que você vai na carga e depois retira, vai na carga e retira, porque a gente tem muita competição em sequência pelo Brasil. Você tem os blocos de treinamento. Quando você fala de visão de bloco, você sai um pouco do esquema tradicional de periodização. Você sai dos ciclos. Então, existem os blocos, né? O formato tradicional também, quando você divide só em preparação geral, preparação especial e preparação competitiva. Tem diversos autores que falam, cada um fala tem a sua autoria, né? A sua visão de aplicação de treinamento. Então você tem dentro da preparação competitiva, você tem competitiva especial, competitiva preparatória, competitiva fase de competição especialmente dita, né? Então isso é muito fácil de você modular. Então a gente tem vários formatos de modular o treinamento. O que a gente deve ter em mente é que essa base que todo mundo fala e é muito fácil de fazer, não é tão simples assim.
e ela não deve ser dividida da forma que também muitas vezes se aplicam por aí. Ela não pode nem ser muito curta, nem ser muito longa. Então você tem que construir um sistema e isso depende do atleta. Muitas vezes a preparação, me pergunta, Cadinho, como é que eu faço depois que eu saio da base? Como é que eu faço minha preparação? Gente, isso existe uma individualidade biológica, existe uma forma do treinador ver isso. A gente tem como mensurar a carga através da percepção subjetiva de esforço, né? A medida de potência, através da variação das frequências cardíacas. Então você tem como criar valores em cima de todas essas respostas, né? O feedback. É importante que o atleta traz o feedback e através dessas respostas a gente constrói a continuidade do treinamento e vai variando a carga. E essa variação tem diversos formatos também, que podem ser, como já falei, de blocos, podem ser ondulando, pode ser pendulando. Então, é difícil você falar que não existe uma fórmula, uma receita. Infelizmente, eu tenho que dar essa notícia. Isso vai da relação do treinador e do atleta. Como eu falo, o treinamento é uma arte e tudo que você está fazendo agora, preparando para a temporada seguinte, a gente tem que ter essa interação com o atleta. Então depende de tudo qual que é o feedback que o atleta está te dando. O que está acontecendo com o atleta? O que está acontecendo com o seu atleta? Você tem que saber ver isso, visualizar isso. E tem diversas plataformas também, software que trabalham com isso, né? O Cheetah, tem o Tempix e diversos aí que mensuram também. Tem vários gringos que mensuram essa forma de você estabelecer a carga. Mas você tem que ter um medidor de potência nesses casos. Então aí não tem como trabalhar sem um medidor de potência. Ou você também pode fazer através da frequência cardíaca, mas aí fica um negócio, a frequência cardíaca não mensura tão bem as atividades de alta intensidade e curta duração, né? Então, gente, eu estava querendo dar essa dica hoje aqui, a dica de ouro, que é muito importante você que está treinando, que fique sabendo, que hoje, quando você fala assim, está todo mundo falando que vai trabalhar isso aí, vou trabalhar a base, você está fazendo uma preparação, você está num período preparatório geral, entendeu? Porque muitas vezes assimilar só a palavra base, você não está absorvendo, você está fazendo um ciclo de preparação do seu organismo para estabelecer depois cargas especiais. Você vai graduando e a gente vai avaliando. Tem que ter alguém para avaliar para você o feedback do seu trabalho. Isso é muito importante, é o papel do treinador fazer, e isso tem que ser um feedback direto. E isso é muito importante, essa relação, interação entre treinador e atleta. Então não adianta você querer fazer muitas vezes sozinho e pegar uma planilha de site, ou então uma planilha tabajara que estão te passando. Isso não vai resolver a tua vida. O que vai resolver para você, muitas vezes, é você tentar mensurar isso de alguma maneira através de algum sistema. Então, aí fica a dica, né? Algumas plataformas, alguns softwares, mas muitas vezes lá você encontra sempre um treinador atrás que está direcionando o seu trabalho. Isso que eu queria falar, períodos, todos eles são importantes. Há muito investimento nesse período agora, que as pessoas utilizam mais volume, então há muito investimento, demanda de tempo e mais horas em cima da bike, e o tal do chá de selim acontece nesse período. Então o chá de selim é realmente para desenvolver sistema aeróbico. Essa que é a chave de ouro do treinamento de preparação geral. O treinamento de preparação geral, ele prepara para o período específico, depois a gente entra na preparação específica. Então aí você entra com uma construção de valores, de qualidades, e o treinamento começa a desempenhar um papel mais específico, trabalhar qualidades especiais, que tem mais relação direta com a competição, para que o atleta ganhe qualidade, de potência, de resistência e se assemelhem às suas características de prova. Tá ok, gente? Então essas eram as dicas que eu queria passar para você. Espero que a gente interaja mais aí, pode solicitar pedido. O que queria me falar? O que vem depois da base? Depois da base vem as cargas especiais que são realizadas, né, de acordo com a sua competição-alvo. Tudo é trabalhado de acordo com a competição-alvo. E não adianta colocar, inventar muita coisa em períodos de base também não, porque agora é uma época de preparação geral, ok? Então fiquem com Deus, contem comigo, curta e compartilhe o canal aí com os amigos para a gente poder atingir mais pessoas com as nossas orientações aí. Fiquem com Deus, bons treinos a todos.